Eita, nós! Salve, nômades! Começando mais um vídeo aqui. E hoje vai ter horta! Aê! E para isso, viemos buscar esterco. Isso aí, estamos aqui, olha o tamanho do monte, ó. Ai, papai. É a Graça e seu Jorge salvando aqui na roça. Salvando no Uma esterco. vida de experiências aqui. Eles têm muita. Tem boi, tem vaquinha de leite, ela faz o queijo, tem manteiga, faz manteiga, tem as galinhas. E tudo assim, sempre ajeitadinho, né? Tudo bem limpinho. Nossa, só os dois e dão conta. Olha o tanto de esterco. E mistura com terra, já fica adubadão. Já fica no jeito para chegar lá e montar essa horta. Aqui já deu, senão depois o papai não aguenta carregar, não. Nossa, esse gosto. E o cheirinho aqui... Maravilhoso. É, eu gosto. É o glamour da roça. Fala, nômades! Como vocês sabem, nesse vídeo vai ser horta. Escolhemos esse espaço que a gente já tem aqui, ó, compridão, que já é um canteiro que tem que dar uma reformada em algumas madeiras dessas. E agora eu vou dar uma roçada aqui por fora dele para manter limpo. E aqui que vamos plantar nossas mudas. Agora já dá para ter uma noção do tamanho que vai ser o canteiro. Arrumar essas madeiras, igual eu falei, né? Algumas estão caindo. Mas vai dar um canteirão bom. Eu acho que eu acabei empolgando um cadinho. Acabei roçando ali agora na ducha. Eu vim passando aqui por trás aqui. Olha só o que tá aqui no quintal de casa agora. Um macaco prego. Olha, ó, tá pertinho. Olha isso. Aqui no quintal de casa.
E vocês acabaram de acompanhar nosso cafezinho da tarde aqui na roça, no sítio, com um pão artesanal da amiga Vicky, 0 de lactose, um pão de cenoura maravilhoso. E aqui, ó a maravilha de lá na Dona Gracinha em Seu Jorge, porque além do esterco, né, o estrume, a gente ainda compra um queijinho e uma manteiga, feita também artesanalmente por ela. 30 anos que ela produz, tanto manteiga quanto os queijos. Tudo de bom. Parece um creminho, olha isso. E bora plantar agora. Já dei a roçada lá igual vocês viram, agora cá chegou com as mudinhas para plantar. E não, mas ainda tem uma etapa, a gente vai precisar preencher ali e ajustar as madeiras também. Então bora lá pro canteiro, mas antes eu vou mostrar o que temos aqui de mudas. Eita, nós que já tava até amarelando as mudinhas aqui, ó. Tem tomate, tem couve, cadê a couve? Tá a couve aqui. Tem jiló. Não tem muita variedade, tem a couve, ó. Mais couve aqui que a Dona Gracinha também deu uma mudinha. Olha, já murchou. Vamos logo pra terra. Faltando alface. E aos pouquinhos a gente vai complementando. Mas é pra gente dar o start, começar essa horta. Aqui também tem umas pitaias que a gente vai pôr ali do lado. Já vi algumas indicações de como plantar a pitaia. E esse abacateiro aqui que meu pai que deu. Então ele já tá há muito tempo nesse potinho. Eu vou ver se eu consigo levar pra terra também. Ai. Tem que tomar maior cuidado, né? Agora tem que botar braçadeiras. Tentei desenterrar ali pra poder tirar os matos e acabou rompendo. Ui. Mas assim, com a mangueira do lado é mais fácil da gente conseguir fazer algum trabalho sem ter prejuízos maiores, né, druida? Nossa Senhora. Mostrar também, ó a nossa abraçadeira aqui, ó. Pra quem não sabe o que é uma abraçadeira, é uma coisinha, uma pecinha que vai aqui, ó, que aperta e aí segura esses conectores. Aí no caso, quando não tem, ó, ou das antigas, coloca assim, com arame. Esse já tá até enferrujado.
Pegou. Começando mais um dia aqui na roça, no sítio, nessa temporada Pé na Terra. E como vocês viram ontem, encerramos o dia com uma fogueira para tentar limpar a quantidade, uma parte da quantidade que a gente produz aqui, roçando, cortando as bananeiras. Sim. E hoje a ideia era seguir com a horta, já que quando a gente começou a mexer, viu que o trabalho era um pouco maior do que a gente pensava. Mas o tempo virou, né? Virou para chuva e para nossa surpresa acordamos sem gás. E agora vamos fazer um improviso aqui para fazer um café. Ai, como a gente se vira, né? Em dia assim de chuva, a gente tá a 12 quilômetros da cidade, a estrada de terra, daquele modelo, quem conhece São Tomé sabe o quanto difícil é. Então é tentar improvisar assim. Aqui ó, na nossa... Não vai ser nem fogueira, vai ser na churrasqueira, porque a fogueira tá assim, ó. Aqui a quantidade ainda que falta. E eu sei que muitos de vocês devem pensar, cá, druida, usa isso, é matéria orgânica, cobre as partes que vão ser plantadas. Mas amigos, é muita quantidade de matéria orgânica que vai sair, que ainda tem pra gente limpar. Então, para não ficar acumulando, que realmente a gente não tá dando conta de tudo, a gente resolveu queimar e depois utilizar as cinzas. Ué. Vamos ver se vai dar certo aí. Churrasqueiro de plantão aí, ó. Ai, papai. Vou fazer vergonha aqui, hein. Ai. Cafezinho da manhã, né, pra acordar. Mineiro sem café, ainda mais o Fá ama café. Tem base não, boa. Também não posso apagar o fogo, né. Nossa, olha a mão do menino. De manhã cedo a mão já tá assim, ó. Ai, papai. E é por isso que a ideia também, mais pra frente, a gente conseguir acionar, terminar esse fogão a lenha aqui, ó. Que a Arinha tá aqui, né, Kiki? O pessoal tava perguntando de você aqui. Ela gosta de ficar mais desse lado, onde tem bastante pássaros, né, Kiara? Então aqui a gente começou, antes de viajar, a gente começou a levantar um fogão a lenha. E agora voltamos, então bora terminar. E será que a gente dá conta de fazer um fogão a lenha? Ah, dá, ué. Tem que dar conta. Não sei não, hein? Vai ser a primeira vez. É, já ajudamos a fazer, né? Mas nunca fizemos o nosso mesmo. É, e além disso já fizemos forno. Forno de barro alguns, inclusive um lá no México. Sim, lá no Nayo e Javier, Planta Glamp.
Muito legal, foi de sapinho, não sei se vocês viram aí o episódio, mas vou deixar já o convite, maratone os vídeos, assista a temporada que foi Pé na Estrada, e aí para acalmar, pé na roça agora. Se bem que na roça tem paz, tem tranquilidade, mas tem trabalho também. Ah, tem um cadinho, tem. Ainda mais depois de 3 anos viajando e voltando assim, então acumula. Eu acredito, depois que colocar tudo em ordem e essas vontades de terminar essas coisas como forno, fogão, aí a gente descansa. Descansa viajando. Descansa carregando pedra. E o pessoal tá perguntando também da combinha, como tá a Kombi. Ah, daqui uns dias nós vamos lá ver ela, né? Aham, esperando virar o mês aí, porque estamos uns 500 quilômetros de lá, então é um gasto, né? E aí tudo que a gente consegue economizar pra pagar a restauração dela, a gente tá economizando. Isto. E aí, vocês estão gostando do novo estúdio de gravação? Combinou, Madias? Tá melhor do que a Ana Maria Braga, não tá não? Tá ficando chique. A cozinha externa. Ô, Druida, Ah, e chora. perguntaram também quanto tempo a Kombi fica pronta. Ah, agosto. Agosto de Deus. Ai, não brinca não, não brinca. Ah, eu acho que tudo pronto com os móveis, teto, tudo que a gente quer de adaptação ali no freio-a-disco e tal, levantar ela mancadinha, eu acho que para dezembro. Acho que para Papai Noel aí. Ah, presente de Natal será? E é isso, então vou deixar uma foto. Pode passar uma foto? Pode. Que o Du Combis, que é onde a combinha tá sendo restaurada, que é em Du Combi Paulínia. Invernou, né? Ai, tomara que pare um pouquinho pra gente seguir na horta, porque aí vai ser bom até colocar as mudinhas Seria. no dia de chuva, né? Mas não sei não, porque não dá nem para ver a montanha do Juan lá em cima. Tá tudo branco lá. Vou mostrar pra vocês. A montanha do Rua que o Druida fala fica nessa direção aqui, ó, não dá nem pra ver. E Juan foi uma figura muito importante num período aqui de São Tomé. E é por isso que algumas pessoas falam a montanha do Juan. Que aí Juan fundou um lugar e fez uma rádio primeiro. Trabalhou muito com a população daqui. Os antigos daqui, com as crianças também. Então ele teve um papel muito bacana. Não sei muito falar sobre isso, vou até pesquisar para falar com vocês. Mas eu sei que ele deixou aí essa fama de ter sido gente boaça que chegou aqui para ajudar. Ele não era brasileiro, se eu não me engano, o Juan era argentino. Ai, papai, hein, que isso aí vai ficar pretinha, minha chaleira. A chaleira eu não sei não, né? Mas essa cafeteira italiana aí, pode ser que ela fique meio preto e vermelho. Era melhor a gente ter um coador agora, hein? Que aí a gente fervia numa panela própria, né, senhor Druida? Não, ficou bom, vai ficar chique, você vê. Olha, não. É o glamour. É panela preta. Engraçado que tá cheirando a churrasco. Olha, tá bom, hein? Eu podia ter mesmo ali já. É, hoje vamos ter que improvisar o almoço assim também. São 7 e pouca, mais ou menos, aí da manhã. Já dá pra botar ali um bacon, Ai, não. Essa hora. um bife, uma picanha. Ou, nossa senhora. Ai, papai.
A Oni com sua capinha de chuva, já que pelo jeito o tempo vai continuar assim, né, Oni? No último episódio vocês viram que o druida fez um comedouro para os pássaros, uma casinha para os pássaros, eu ia falar. E aqui a gente tem esse outro comedouro bem antigo, mas que eu acho bem bonito. Então vou tentar restaurar ele. Tem até umas plantinhas que nasceram aqui, ó. É como nós, metade ninho, porque a gente gosta da terra, gosta de estar aqui nesse espaço, e outra metade passarinho, porque a gente gosta de avoar, de viajar, de descobrir o novo. E vou apresentar para vocês esse outro cantinho aqui, já que tá limpinho, agora tá roçado. Aqui, ó, aproveitamos o caule, né, o tronco das bananeiras, para fazer uma divisão e de repente segurar essa água, porque dizem que tem bastante água dentro daqui, ó. Então, colocamos nessa barreira, plantei essas mudas. Aqui tem um tanque. Essa florzinha muito bonitinha. E aqui é outro círculo de bananeira que faz o tratamento das águas cinzas, que é a água que sai ali da pia. É pouca água para um círculo tão grande, mas já pensando em, de repente, uma ducha, aí tudo a gente encaminha para cá. Aí fica um espaço bacana de plantar. Daqui o que sobrou foi uma bananeira, tem outra ali. Aqui é o tamanho dessa moita de babosa. É babosa ou aloe vera, gente? Eu nunca sei. E desse lado tem um abacaxi. Essa árvore aqui a gente precisa fazer uma poda nela. Não sei quem conhece, mas aqui a gente conhece ela como aroeira brava. E desse outro lado aqui tem açafrão. Acho que é isso, hein? Ou é gengibre? E olha o que encontramos aqui. Que judiação que tava. Resistente aí há 3 anos. Um pé de uva. Agora esticamos ele ali, ó, no fio. Quando saímos ele era bem pequenininho, mas já tinha as guias montadas. Mas pelo jeito romperam. E aí agora, ó, tá aqui. Olha o tanto que cresceu. Cuidar dele para ter uva logo mais, né? Vou aproveitar para responder algumas questões que a gente recebeu, que eu achei bem bacana. Uma delas é da Regina, que perguntou sobre os animais que vivem aqui na roça conosco. A Oni, a Chiarinha, a Chante, o Coragem. Como esses animais são cuidados? Se tem veterinário, ela perguntou. Em caso de urgência, como a gente faz, e se esses animais são esterilizados. Acho que por conta dos animais, como vocês viram aí, os macaquinhos e tudo mais, para não superpopular a roça aqui dos animais domésticos. Bem, Regina, tem veterinário sim, em São Tomé, tem veterinária também. Em caso de urgência, eles vêm até aqui, vão até a roça.
E claro que a gente leva também para a cidade, lá tem pet shop, tem agropecuária, então tem remédio caso necessário, tem vacina, tem um trabalho também da prefeitura anual para a vacina da raiva, que é bem bacana, que ela chega a vir aqui na roça vacinar os animais. Isso a gente tem que elogiar, né? E além disso, tem também Cruzília e Três Corações, que são as cidades mais próximas de São Tomé, que tem agropecuária e pet shop maiores, mas tem aqui mesmo. Então, aqui também a gente costuma ter alguns remédios para uma emergência. E a maioria de vocês tem perguntado sobre os carrapatos e outros bichinhos que possam vir a perturbar aí e causar alguma coisa na nossa Aone. Bem, para isso a gente cuida dela tanto aqui quanto na estrada. Ela toma desparasitário externo e interno certinho. Isso a gente pegou o costume porque vivendo na Kombi, ela estava ali também exposta, né? E para passar as fronteiras era necessário. Então é isso. Quanto à esterilização, os nossos animais são todos castrados, justamente pensando no bem-estar deles, na saúde deles e dos outros animais aqui. Então aqui é sugerido na comunidade que cada família tenha no máximo 2 animais domésticos. Claro que pode acontecer, já aconteceu de ter 3, mas a gente tenta manter esse controle, porque senão, pensa aí, são no total projeto de 6 famílias para o futuro, né? Já estão todos os lotes fechados, por enquanto, já tem seus donos. E essas 6 famílias, se a gente for pensar cada uma ter 2, já são 12 animais domésticos fora, patinho, vaca, galinha, coisas, animais a mais que a gente pensa em ter. Então, a gente sabe que isso interfere muito nos animais que são livres, os animais silvestres e selvagens. Então, por isso, a gente tem um pouco essa consciência. Pode? Parece que tá bastante areia, né? Isso é bom. Mas o substrato que ela já tá aí é bombar.